argumenta que, diante dessa confirmação, ele não poderia deixar de manter o sobrestamento para aguardar a sequência das investigações e a deflagração de futura operação policial, que veio a ocorrer em 29 de fevereiro de 2012, um ano mais tarde. Um ano mais tarde. Logo no mês seguinte, ainda de acordo com a sua resposta escrita, ele recebeu parte do inquérito número 89 de 2011, relativo à Operação Monte Carlo, contendo aqueles casos fortuitos, a que ele se referiu em conversas reservadas, em ameaça velada, pelo menos assim nos pareceu, a alguns integrantes deste Congresso, que surgiram, casos esses fortuitos, que surgiram no curso das investigações. Assim, ao afirmar que recebeu o inquérito da Operação Vegas em setembro de 2009 e que tomou conhecimento da Operação Monte Carlo em março de 2011, o procurador-geral tropeça na própria torpeza, ao menos 3 vezes. Primeiro, ao deixar de apurar por quase 2 anos, numa ação descontrolada, fatos que, ao seu juízo, seriam graves. Segundo, ao confessar saber que 3 parlamentares federais estavam sendo investigados. E terceiro, por defender como fortuito algo esperado, conforme sempre afirmou. Basta repetir suas palavras. Abro aspas. Decidi sobrestar o inquérito no intuito de possibilitar a retomada das interceptações telefônicas e da investigação que, a toda evidência, se afigurava extremamente promissora. Fecho aspas. Ora, senhoras e senhores senadores, senhor presidente Mozarildo Cavalcante, ora, evidente e promissora, nesse contexto, podem ser sinônimos de fortuito. A verdade, senhor presidente, é que todos sabem, e os delegados que depuseram perante a CPMI afirmaram inequivocamente, que não houve nenhum liame entre as operações Vegas e Monte Carlo. Elas desaguaram por absoluta coincidência na organização criminosa comandada pelo senhor Carlos Cachoeira. Mas a segunda operação, a Monte Carlo, ela foi deflagrada sem que os delegados sequer tivessem notícia da primeira. Aliás, a Operação Monte Carlo teve início em 2011, mais de um ano após o procurador-geral ter sobrestado o inquérito da Operação Vegas. Além disso, a Operação Monte Carlo foi iniciada pelo Ministério Público de Goiás. Foi ele que, verificando haver entre os investigados um policial rodoviário federal, enviou o que havia sido apurado para a Polícia Federal. E esta deu continuidade à investigação. Portanto, o senhor Roberto Gurgel, ao contrário do que diz, ele não se amparou em nenhuma razão republicana ou legal para manter o sigilo do inquérito da Operação Vegas. Finalmente, em seu testemunho escrito, o procurador-geral afirma que, em 27 de março, peticionou ao Supremo Tribunal Federal, requerendo a instauração de 4 inquéritos para apurar fatos relacionados a autoridades com prerrogativa de foro naquela corte. E destaca, por derradeiro, que tais inquéritos foram instaurados com apoio exclusivamente no relatório de encontros fortuitos, extraídos da chamada Operação Monte Carlo. Fecho aspas. Vejam então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que o próprio procurador-geral
admite nada ter feito em relação à Operação Vegas, a não ser sobrestá-la e obstar o seguimento das investigações no âmbito da primeira instância. Foi isso que aconteceu. Ora, se os inquéritos tardiamente instaurados no Supremo Tribunal Federal tivessem por base apenas as informações ditas fortuitas, obtidas no bojo da Operação Monte Carlo, é fácil deduzir que nada, absolutamente nada, foi feito em relação à Operação Vegas. Se, no seu vislumbre, não havia fatos penalmente relevantes atribuídos a autoridades com prerrogativas de foro, então que o senhor procurador solicitasse diligências ou buscasse mais informações. Afinal de contas, não foi à toa que o juiz federal de Anápolis ordenou a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, com vistas, claro, ao Supremo Tribunal Federal. No mínimo, o chefe do Ministério Público, se continuasse persuadido na inexistência de materialidade, ele deveria ter restituído os autos à Justiça Federal de primeira instância para prosseguimento das investigações. Provavelmente, dentro do período de setembro de 2009 a março de 2011, as gravações fortuitas teriam revelado o cometimento de crimes por parte de autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. Mas, infelizmente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, isso não foi feito pelo senhor procurador-geral. E graças a essa omissão, esta organização criminosa do senhor Carlos Cachoeira pôde atuar livre e destemidamente por 18 meses, sem ser perturbada. A conclusão é das senhoras e senhores que nos ouvem e assistem. Em resumo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o fato é que o senhor Roberto Gurgel não sobrestou nada, ao contrário, omitiu-se ou prevaricou. Falhou com a verdade ao afirmar a necessidade de se retomar as interceptações telefônicas e outras diligências. Ao confirmar que verificou no inquérito policial da Operação Vegas a inexistência de qualquer fato com relevância penal, ele tinha o dever legal de arquivá-lo no prazo de 15 dias, como prevê o Código de Processo Penal. Mas ao engavetar o inquérito, que não chegara a nenhum ilícito penal, tinha apenas o intuito de guardar a peça processual e utilizá-la, provavelmente, como moeda de troca. No engavetamento da Operação Vegas, sem as formalidades legais, ou seja, com despacho de arquivamento, o procurador agiu de forma criminosa, já que o membro do Ministério Público que atua em qualquer entrância ou instância tem que agir nos estritos limites da legalidade. Dentro dos princípios da obrigatoriedade e da legalidade, senhor presidente Mozarildo Cavalcante, o membro do Ministério Público, na apreciação de um inquérito policial, tem somente 3 condutas possíveis: o arquivamento, a denúncia ao juiz ou a devolução para novas diligências. Não há uma outra. O senhor Roberto Gurgel desprezou solenemente o princípio da obrigatoriedade. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a resposta do Procurador-Geral à CPMI, invocando o Instituto da Ação Controlada para tentar justificar o seu ato ou o seu não ato,
é um assinte ao Congresso Nacional. Na prática, ele chamou todos os parlamentares de ignorantes, já que qualquer rábula, ou mesmo um gramático, sabe que ação controlada não prescinde de uma ação. A Lei número 9.034, de 1995, citada pelo senhor Gurgel, traz os requisitos indispensáveis à ação controlada. Esta consiste em retardar a interdição policial do que se supõe ação praticada por organizações criminosas ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz do ponto de vista da formação de provas e fornecimento de informações. É isso que diz ser uma ação controlada. No caso, ele não manteve, nem mandou manter ninguém ou nada sob observação e acompanhamento. Não havia nenhuma medida legal em andamento, portanto, passível de se concretizar. Ao afirmar que, se tivesse dado continuidade às investigações da Operação Vegas, não teria o êxito que teve na Operação Monte Carlo, o senhor Roberto Gurgel ofende o Supremo Tribunal Federal e o próprio Ministério Público da União. Para ele, como se depreende, os procuradores da República que atuam em Goiás e o juiz federal que autorizou as escutas telefônicas são mais operacionais do que ele, senhor Gurgel, e que os ministros do Supremo Tribunal Federal. Em suma, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, mais do que nunca precisamos de uma verdade definitiva. Uma versão contundente da postura do Procurador-Geral da República. Precisamos disto. A República precisa disto. Até porque, à medida que essas especulações se agravam, vêm à tona novos fatos semelhantes de procrastinação. Vêm à tona novos fatos semelhantes de procrastinação. Ou, como ele diz, de sobrestamento. Pior ainda, senhor presidente, são as referências ainda mais danosas que estão aparecendo e que envolvem o nome do senhor Roberto Gurgel. A começar pela perseguição e a implacável campanha que ele tem feito contra a indicação da Câmara dos Deputados do conselheiro Luiz Moreira Gomes Júnior em sua recondução ao Conselho Nacional do Ministério Público. Contudo, senhor presidente, mais grave ainda, é o costume do Procurador-Geral de se utilizar de colegas e assessores na coleta de informações de toda a ordem, como tem ocorrido com vários de seus procuradores mais próximos. Eu espero, sinceramente, não ser essa conduta, esse método, uma constante corriqueira e habitual mania da instituição que ele chefia. E digo isso, senhor presidente Mozarildo Cavalcante, senhoras e senhores senadores, uma vez que coube exatamente aos procuradores responsáveis pelos inquéritos das operações Vegas e Monte Carlo, o vazamento aos repórteres Gustavo Ribeiro e Rodrigo Rangel, da revista Veja, sempre ela metida nessas falcatruas, coube aos procuradores responsáveis pelos inquéritos das operações Vegas e Monte Carlo o vazamento aos repórteres Gustavo Ribeiro e Rodrigo Rangel, da referida revista, dos autos dos processos da 11ª Vara Federal de Goiás.
imaginem as senhoras e os senhores senadores, imagine, senhor presidente, a gravidade deste assunto, deste gesto, deste ato. Processos esses, vale acentuar, esses da 11ª Vara Federal de Goiás, sob segredo de justiça. Vazados por 2 procuradores a mando do senhor Roberto Gurgel. São esses, senhor presidente, os mesmos procuradores, senhora Léia Batista de Oliveira e Daniel de Rezende Salgado, que, com o mesmo argumento usado pelo senhor Roberto Gurgel quanto ao suposto impedimento legal, solicitaram o adiamento de seus depoimentos aqui na CPMI. Senhor presidente, eu não quero e não posso acreditar que alguns membros do Ministério Público atuem como fonte de jornalistas, tal qual o senhor Carlos Augusto Ramos e seu grupo. E pior, com vazamento de documentos que estão sob segredo de justiça. Se confirmado, senhor presidente, esses atos devem ser tipificados como crime e ferem profundamente a dignidade de uma instituição encarregada de defender os interesses da sociedade. Por tudo isso, cada vez mais me convenço que o norte desta nau, que é a CPMI, aponta para a revista Veja. Esta, pelo visto, tem seu comportamento sorneiro de fazer reportagens, generalizado por diversos jornalistas sob o comando do senhor Policarpo Júnior. Este era quem distribuía com presteza e pela lucratividade e prestígio as informações obtidas de fontes ilegais e de quem deveria combater o crime. Manipulava os insumos recebidos não no interesse público, não em prol da sociedade, mas sim para obter vantagens, primeiramente para si próprio, em troca de prestígio profissional, e depois para o seu patrão, senhor Roberto Tivita, e a sua revista. Atuava assim como um autêntico armador de equipe, planejando as jogadas em busca do lucro para o seu grande incentivador e padrinho, aqui já citado algumas vezes, senhor Roberto Tivita. Já pensaram todos, se os demais procuradores passassem a agir como tem feito o chefe da Procuradoria-Geral? Imaginem todos se o procurador-geral tivesse denunciado esse esquema criminoso que conhecia e os elementos que tinha em mãos ainda em 2009, antes das eleições. Já pensaram se essa revista tivesse também denunciado desde o início a organização criminosa da qual se valia como fonte de informação inesgotável durante quase 10 anos? Será que estaríamos vivendo esses momentos tenebrosos pelos quais estamos hoje passando? A meu ver, senhor presidente, este semanário, esta revista, Veja, cujos métodos rasteiros já perduram por mais de 2 décadas, pode ser o fio que devemos puxar para desfazer esse novelo que são os negócios escusos do senhor Carlos Cachoeira e da prevaricação e, no mínimo, da falta de responsabilidade funcional do senhor Roberto Gurgel. Senhor Carlos Cachoeira e senhor Roberto Gurgel, unidos numa mesma teia, onde a aranha é a revista Veja e aqueles que regurgitam em torno dela.